Olá pessoal, então na nossa última aula, com relação aos estudos que nós vemos feito, né, nesse período de atividades remotas, nós vamos falar do tema juventude e as redes sociais. Então nós vamos reconhecer o que são redes sociais, né, o conceito, e os cuidados, né, que é necessário ter, né, na hora de expor informações pessoais. Bom, então primeiro, rede social, né, uma estrutura social composta por pessoas ou também organizações que estão conectadas por um ou vários tipos de relações. E nesse caso compartilham valores e objetivos em comum. Bom, por que tão falar desse tema, né? Porque a exposição de informações pessoais, ela também pode acarretar em problemas, tá? Inclusive de ordem jurídica, né? Envolvendo até mesmo configurar um crime, né? Então eu trouxe alguns aspectos aqui, um resumo, né, a partir do artigo que estava colocado no livro de ciências, né? Então, primeiramente, ele traz ali o conceito de nude self, né? E também de sexting, que seria o quê? O compartilhamento de fotos íntimas, né? Da parte íntima da pessoa, não somente do rosto, né? Em sites, redes sociais e através de aplicativos, né? Que veiculam, né, nos celulares, nos chamados smartphones, tá? E está ocorrendo um número de vítimas cada vez maior em relação a isso. Então, mais pessoas estão sendo afetadas, né, por estarem as suas fotos, né, partes íntimas, estarem sendo expostas nas redes, né? E aí, inclusive, crescente o número em relação a adolescentes, né? O que é ainda mais grave devido às leis que eu vou abordar mais adiante. Bom, tendo em vista essas vítimas, esse crescente número de vítimas, tem uma campanha criada pelo Ministério Público aqui do nosso estado, né, com o apoio da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM Sul, de Porto Alegre, para trazer, né, para a gente poder refletir sobre os riscos de exibir, né, a intimidade na internet, inclusive de terceiros, né, de outras pessoas. Bom, e aí essa campanha se chama como Quando uma Imagem Vira Pesadelo. Foi feito então um vídeo institucional, tem cerca de 1 minuto, vocês podem acessar a partir deste link aqui. Ao final ele vai estar colocado essa imagem, né? Compartilhar fotos íntimas sem consentimento não é curtição para ninguém, né? Justamente para lembrar os efeitos que isso pode vir a ter. E aí os alertas estão, né, com relação a alguns aspectos que eu vou tratar aqui, né? Então, uma vez colocado na internet, seja nos grupos de redes sociais ou aplicativos, pode vazar. E uma vez que vazou, nada é privativo, né? Não é de posse de ninguém. E retirada disso é muito complicado, né? Tu tem que entrar em contato com um advogado, enfim, para ver a parte das leis, o que ele pode fazer, como processar essas pessoas. Então é algo bem difícil. Até lá surge bastante problema, né, de ordem até psicológica, a pessoa se sentir mal por ter sido exposta, né? Então, inclusive até vira caso de polícia, que fala em Taquari, na região de Taquari, numa cidade chamada Encantado. Então, adolescentes envolvidos nisso, né? Até inclusive se sentem tão mal que uma que chegou a cortar os pulsos, né? Porque teve essa intimidade colocada, exposta, né? Então, imagina um monte de gente ficando sabendo como é que tu é, né? E fazendo piada e até mesmo fazendo propaganda, alguma coisa assim, né? Canoas também tem acontecido isso. Então, aqui cidades do Rio Grande do Sul, né? Não significa que não aconteça em outras do Brasil ou mesmo do mundo, né? Que são alguns exemplos. Tem um outro termo também que o texto ele coloca, né? O termo sexting, que é originado da união de duas palavras, né? Sexo e texting, vídeo mensagens. Então, meninos e meninas, né? Adolescentes,
trocam mensagens e fotos sensuais de seus corpos nus ou seminus na web. Então, é algo que tu envia só para um amigo, quando vê já tá todo mundo sabendo, né? Então é bem complicado. E aí, então, com essa campanha do Ministério Público, né, é justamente tentar prevenir esse problema, mostrar as consequências, né, de um envio de uma foto, né, seja só para uma amiga tua ou uma pessoa que tu está te relacionando, e as consequências que isso pode vir a ter, né? Então, para a pessoa conseguir pensar mais se vale a pena mandar ou não isto. Bom, e aí com relação aos crimes que eu coloquei, né? Então, a divulgação de vídeos e outros materiais com teor sexual sem consentimento da pessoa, né, que está exposta naquelas imagens, pode ser interpretado pela justiça como crime, de acordo com várias leis. E aí é colocado esse ato como uma difamação, né? Ou seja, atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, dizer que é fácil, né? Coisas do tipo, né? E aí está expresso isso no Código Penal, né? Os artigos 139 e 140. Bom, ainda por se tratar de adolescentes, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 241, que fala que é um crime grave a divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças ou adolescentes em situação de sexo explícito ou pornográfica. E aí, inclusive, prevê uma pena ali de 3 a 6 anos de reclusão e multa, né? Inclusive, é muito bem intitulado como pedofilia, certo, pessoal? Bom, e também tem uma lei de 2013, a Lei 12.737, que criminaliza a invasão do dispositivo informático alheio para obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do titular. Então, começar a colocar fotos de pessoas, dizer quem ela é, o que ela fez, mudar as frases, coisas do tipo, também é um crime, tá? Pode ser preso por 3 meses, pagar multa. E é um alerta, pessoal, tratar desse assunto também, né? Não só com relação às questões, né, de crime que envolve esse tema, né? Divulgar fotos de outras pessoas sem a sua permissão, mas também, né, dos danos que vai causar essa pessoa de ordem psicológica, né, como ansiedade, depressão, e também alertar, né, para evitar com que torne-se o acesso às redes sociais como um vício, que é algo que se eu não fizer, eu vou ter problemas, alguma coisa assim, né? Então, procurar buscar outras formas de contatar as pessoas, né? Claro que hoje em dia, com a pandemia, é mais complicado, né? Mas procurar também não ficar tanto tempo nesses meios, né? E não deixar de fazer outras atividades que você já havia fazendo, né? Vinha fazendo, ou criar novas atividades para você passar o tempo, assim, né? De modo, né, divertido, para não ficar simplesmente só acompanhando a vida dos outros ou divulgando a sua vida, né? Bom, e daí temos algumas perguntas com relação a esse tema, né? As primeiras sobre interpretação do texto da atividade, né? Então, quais são os riscos de exibir a intimidade das redes sociais e na internet? Qual a principal preocupação das autoridades com relação a esse tipo de compartilhamento? Cite pelo menos 2 menções do texto relacionadas a crimes que podem ser cometidos ao repassar imagens sensuais de outra pessoa na internet sem consentimento dela. Então, quais são os crimes, né, que eles colocaram ali? São baseados em 3 leis, né, que a gente colocou até agora. Depois, pessoal, são 2 questões para uma reflexão acerca do tema, né? Então, falar sobre as diferenças entre as relações sociais que se dão por meio de contato imediato e presencial e os relacionamentos virtuais, como os que ocorrem nas redes sociais. Então, que diferenças vocês podem visualizar, né? E agora a gente consegue comparar bem isso, né, daquelas relações que nós tínhamos antes presencialmente com determinadas pessoas e como que está isso nesse momento.
né? Se estão se encaminhando da mesma forma ou quais diferenças que ocorrem. E a última, né? Quanto tempo você gasta diariamente nas redes sociais? O que mais lhe agrada nessas redes? Você deixou de fazer alguma atividade por causa delas? Então, isso aqui é bastante para você parar um pouco, refletir do que está fazendo, como é que você está levando esse tipo de relacionamento, né? A partir dessas redes. E aí, com base nisso, tomar alguma decisão. Se vai continuar no mesmo ritmo, se vai modificar algo, né? Então tá, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção nesse período de atividades remotas. Espero ter contribuído na sua formação. Um abraço.